Em um mundo onde as doenças marcaram a história da humanidade, um conceito simples mas poderoso mudou o rumo da saúde pública: a vacinação. A questão sobre o que levou à criação dessa poderosa ferramenta, e como nasceu a ideia que hoje salvaguarda milhões de vidas, é um tema de constante estudo. Para entendê-lo, devemos retroceder no tempo, aos primeiros tentativos de imunização que surgiram em diversas culturas. A prática da variolação, uma das primeiras formas de imunização, foi documentada na Ásia, particularmente na China e na Índia, já no século XV. Nessas regiões, utilizava-se um método que consistia em inocular uma pessoa com material retirado das pápulas de indivíduos infectados com varíola. Isso, embora rudimentar e arriscado, permitiu que muitas pessoas sobrevivessem à doença, criando assim uma espécie de imunidade. Esse enfoque, embora eficaz em alguns casos, não estava isento de perigos. As complicações podiam ser severas, e em alguns casos fatais. No entanto, na busca pela proteção contra a varíola, a humanidade começou a vislumbrar o potencial da imunização. No século XVIII, a variolação começou a ganhar popularidade na Europa, onde foram feitos esforços significativos para padronizar essa prática. Na Inglaterra, a nobreza se juntou a essa tendência, realizando variolações em seus filhos, sob a premissa de que a sobrevivência à doença lhes conferia um status de imunidade. Mas foi um médico rural chamado Edward Jenner quem, no final da década de 1790, daria um passo decisivo na história da vacinação. Jenner, inspirado pela observação de que as mulheres que ordenhavam vacas raramente contraíam varíola, formulou uma hipótese audaciosa. Se a exposição à varíola bovina poderia proteger contra a varíola humana, então talvez pudesse ser utilizada deliberadamente para prevenir a doença. Em 1796, Jenner inoculou um menino de 8 anos, James Phipps, com material retirado de uma lesão de varíola bovina. Quando o menino foi exposto posteriormente à varíola, não desenvolveu a doença. Esse experimento, embora simples, lançou as bases para o que hoje conhecemos como vacinação. A revelação de Jenner não foi apenas um avanço médico, foi uma revolução na forma como a humanidade enfrentava as epidemias. A ideia de Jenner foi recebida com certo ceticismo inicial. A noção de introduzir uma doença de uma vaca no corpo humano parecia estranha para alguns. Se você gostou do vídeo, curta e inscreva-se para ver mais conteúdo do canal. A história da vacinação começa a tomar forma no século XVIII, um período marcado pelo auge da ciência e pela busca de soluções para problemas urgentes. A varíola, uma doença letal que assolou a humanidade durante séculos, era um inimigo formidável. Seu impacto na população era devastador. Milhares de pessoas morriam, ou ficavam com cicatrizes permanentes após sobreviver à infecção. Nesse contexto de sofrimento e desespero, surge a figura de Edward Jenner, um médico britânico que mudaria para sempre a forma como a humanidade enfrentaria as doenças infecciosas. Jenner, nascido em 1749 em Gloucestershire, foi um observador atento da natureza humana e do mundo ao seu redor. Desde jovem, mostrou interesse pela medicina, mas foi sua curiosidade sobre as doenças que o levou a realizar uma descoberta fundamental. Em suas andanças pelo campo, Jenner ouviu observações populares sobre as ordenhadoras, mulheres que trabalhavam com vacas e que pareciam imunes à varíola. A razão, dizia-se, era que haviam contraído uma doença semelhante, a varíola bovina, que lhes conferia proteção. Essa observação, embora informal, despertou em Jenner uma ideia revolucionária. A questão sobre se poderia ser utilizada essa doença benigna para proteger as pessoas da varíola mortal é um tema de grande interesse. Em
Em 1796, Jenner decidiu realizar um experimento. Tomou material de uma pústula de varíola bovina de uma ordenhadora chamada Sarah Nelmes e o inoculou no braço de um menino de 8 anos, James Phipps. Algumas semanas depois, Jenner expôs o menino ao vírus da varíola. O resultado foi surpreendente: James não contraiu a doença. Esse experimento simples, mas audacioso, demonstrou que a varíola bovina podia oferecer proteção contra a varíola, lançando as bases do que hoje conhecemos como vacinação. A forma como esse princípio funciona é um tema de constante análise. A vacinação se baseia na capacidade do sistema imunológico de lembrar e combater patógenos. Ao introduzir uma forma atenuada ou similar do vírus no organismo, ativa-se uma resposta imune que treina o sistema para reconhecer e combater a doença real se encontrar com ela no futuro. No caso de Jenner, sua intervenção não apenas salvou vidas, mas também abriu a porta para uma nova era na medicina preventiva. Apesar da importância de sua descoberta, Jenner enfrentou o ceticismo. A história da vacinação dá uma virada significativa com a figura de Louis Pasteur, um cientista que não apenas desafiou as crenças de seu tempo, mas também lançou as bases da microbiologia moderna. Se Jenner havia inaugurado o conceito de vacinação no final do século XVIII com seu trabalho sobre a varíola, Pasteur avançaria nesse campo com uma visão mais ampla: a prevenção de doenças por meio da compreensão dos micro-organismos que as causam. No século XIX, a medicina se encontrava em uma etapa primitiva. As doenças infecciosas assolavam a população, e a compreensão de sua origem era escassa. Pasteur, um químico francês, começou a investigar a natureza dos micro-organismos e como estes estavam relacionados às doenças. Seus experimentos o levaram a descobrir que, ao inocular um organismo com um patógeno enfraquecido, era possível gerar imunidade. Essa ideia não apenas transformou a abordagem em relação às doenças, mas também ofereceu uma nova esperança na luta contra elas. Um dos primeiros feitos de Pasteur foi o desenvolvimento de uma vacina contra o cólera aviário. Em 1880, Pasteur estava investigando um surto de cólera em galinhas. Através de um experimento metódico, deixou um grupo de aves expostas a culturas de bactérias que haviam sido armazenadas por um tempo. Ao observar que essas aves não adoeceram, percebeu que o tempo havia enfraquecido o patógeno, tornando-o menos virulento. Dessa forma, Pasteur demonstrou que era possível utilizar um gérmen enfraquecido para imunizar outros animais, uma descoberta que não apenas foi inovadora, mas marcou o início da imunização ativa. A forma como isso se traduz em termos de prevenção é um tema de grande interesse. Imaginemos um castelo sitiado. A melhor forma de protegê-lo não é apenas construir muros cada vez mais altos, mas preparar seus habitantes para que se defendam. Assim funcionam as vacinas em nosso corpo. Treinam um sistema imunológico para que, quando se deparar com um patógeno real, já tenha as ferramentas necessárias para combatê-lo. Então veio o desafio da raiva, uma doença mortal que atormentou a humanidade por séculos. Em 1885, Pasteur enfrentou um caso que mudaria a história da medicina. Uma criança havia sido mordida por um cachorro raivoso, e o desespero de sua mãe a levou até o laboratório de Pasteur. Sem um tratamento eficaz disponível, o tempo se tornava um inimigo. Pasteur decidiu aplicar seu método de vacinação, utilizando um vírus da raiva enfraquecido. A administração dessa vacina foi um ato de convicção científica. Embora a ideia de inocular alguém com um patógeno parecesse arriscada, Pasteur confiava nos princípios que sustentavam suas descobertas anteriores. O resultado foi bem-sucedido. A criança sobreviveu,
e a notícia se espalhou rapidamente, estabelecendo as bases para a aceitação do uso de vacinas na população humana. As contribuições de Pasteur não se limitam ao desenvolvimento de vacinas. Ele também revolucionou a forma como entendemos e tratamos as doenças. Seu trabalho impulsionou a teoria germinal da doença, que sustenta que muitos distúrbios são causados por micro-organismos específicos. Isso não apenas mudou a perspectiva médica, mas também levou a práticas mais seguras na manipulação de alimentos e na higiene, um legado que tem um forte impacto até hoje. À medida que a ciência avançava, tornou-se evidente que a abordagem de Pasteur sobre a prevenção poderia ser aplicada a uma variedade de doenças. Sua visão da vacinação como uma ferramenta de saúde pública se consolidou, e o mundo começou a adotar essa abordagem preventiva. Desde a raiva até a difteria, as vacinas se tornaram uma parte essencial da estratégia de saúde global. Hoje em dia, quando recebemos uma vacina, seja contra a gripe ou a Covid-19, podemos lembrar de Pasteur e da forma como seu trabalho mudou o curso da história. A maneira como um pequeno ato, como uma injeção, pode desencadear uma resposta imune capaz de nos proteger de doenças devastadoras, é um testemunho do poder da ciência e da pesquisa. À medida que exploramos o impacto de Pasteur na vacinação, é importante entender que seu legado não se encontra apenas nos laboratórios, mas também na vida cotidiana. As vacinas salvaram milhões de vidas e continuam sendo uma ferramenta vital na luta contra as doenças infecciosas. A história de Pasteur nos ensina que a prevenção é um poder que todos podemos abraçar. Ainda há muito a descobrir no campo da vacinação. Com cada avanço científico, novas portas e oportunidades se abrem. No próximo capítulo, analisaremos como o conhecimento acumulado desde os dias de Pasteur levou a uma expansão significativa na compreensão das vacinas e sua aplicação na saúde pública. À medida que o século XIX avançava, o mundo começava a despertar para uma nova era de entendimento sobre as doenças e sua prevenção. A influência de Edward Jenner e Louis Pasteur havia lançado as bases para uma mudança radical na forma como a humanidade enfrentava as epidemias, mas o caminho para a expansão do conhecimento sobre as vacinas não parou em suas conquistas. Nesse contexto, surgiram novas teorias e descobertas que revolucionaram a ciência da imunização. O conceito de vacinação se expandiu rapidamente, e com ele, a curiosidade de pesquisadores e médicos. À medida que as teorias germinais de Pasteur se firmavam na comunidade científica, começaram a surgir novos nomes que contribuiriam significativamente para o desenvolvimento de vacinas para diversas doenças. Um dos mais destacados foi Emil von Behring, que no final do século XIX, realizou importantes avanços na produção de antitoxinas. Seu trabalho, que culminou na criação de uma vacina para a difteria, marcou um marco ao demonstrar que era possível prevenir doenças por meio da injeção de soro de animais previamente imunizados. A ideia de que um simples líquido poderia salvar vidas é um tema de grande interesse. A implementação dessas novas vacinas não foi um processo simples. A logística de produção e distribuição apresentava enormes desafios. Em um mundo onde a comunicação e o transporte eram lentos, levar uma vacina de um laboratório para comunidades vulneráveis exigia um planejamento meticuloso. Mesmo assim, os benefícios eram inegáveis. A difteria, que havia sido uma das principais causas de morte infantil, começou a ceder diante da intervenção da ciência. As pessoas começaram a ver as vacinas, não apenas como um tratamento, mas como uma medida preventiva essencial. Nesse período, a colaboração internacional também começou a desempenhar um papel crucial. Cientistas de diferentes países começaram a compartilhar suas descobertas, criando uma rede de conhecimento que transcendia fronteiras. Por exemplo,
A criação da primeira vacina contra o cólera pelo bacteriologista francês Alexandre Yersin, em 1884, foi um testemunho de como a troca de ideias podia impulsionar o avanço científico. A ideia de que o conhecimento é um esforço coletivo e não solitário tornava-se cada vez mais evidente. Os inícios do século XX viram uma explosão no desenvolvimento de vacinas, à medida que se compreendia melhor o sistema imunológico. A pesquisa em biologia celular e a identificação de antígenos foram cruciais. Nesse contexto, a descoberta do bacilo da tuberculose por Robert Koch, em 1882, abriu a porta para a possibilidade de desenvolver uma vacina contra essa doença devastadora. Embora a vacina BCG, bacilo de Calmette e Guerin, só fosse introduzida em 1921, a base científica já havia sido estabelecida. A tuberculose havia sido um inimigo implacável, e a ciência começou a vislumbrar uma solução. No entanto, a luta contra as doenças infecciosas não se limitou à criação de vacinas. A pesquisa sobre a virulência dos patógenos e a forma como esses interagiam com o sistema imunológico tornou-se um campo de estudo fascinante. Nesse sentido, o trabalho de Paul Ehrlich, na busca por um soro de salvação para a sífilis, marcou um avanço significativo na compreensão de como os organismos patogênicos poderiam ser neutralizados. Sua abordagem inovadora não apenas impulsionou o desenvolvimento de tratamentos, mas também lançou as bases para futuras pesquisas em imunologia e vacinologia. A possibilidade de que os segredos de um micro-organismo pudessem levar à salvação de milhares de vidas é um tema de constante reflexão. Enquanto isso, a percepção pública das vacinas também começou a mudar. As campanhas de vacinação, impulsionadas por governos e organizações de saúde, começaram a tomar forma. A difusão de informações sobre a importância da imunização tornou-se crucial para abordar as dúvidas que ainda existiam entre algumas comunidades. A desconfiança em relação às novas tecnologias e métodos médicos era um obstáculo que os promotores da saúde precisavam superar. Nesse sentido, o trabalho de médicos e educadores tornava-se cada vez mais relevante, pois não se tratava apenas de administrar vacinas, mas também de educar a população sobre seus benefícios. À medida que novas vacinas eram desenvolvidas, também começava a se vislumbrar o futuro da imunização. A criação da primeira vacina contra a gripe na década de 1940, que se baseava nos conceitos estabelecidos no século anterior, era um sinal de que o caminho para uma imunização mais eficaz e acessível estava pavimentado. As lições aprendidas com as primeiras vacinas informaram o desenvolvimento de novas estratégias, e a ciência continuava avançando. O desenvolvimento das primeiras vacinas lançou as bases do que hoje conhecemos como imunologia, uma disciplina que estuda como nosso corpo se defende contra patógenos, e como podemos potencializar essa defesa. A história da imunologia nos revela um mundo oculto, mas essencial, onde células e moléculas interagem de formas que, embora invisíveis aos nossos olhos, são fundamentais para a nossa saúde e bem-estar. Ao observar a diversidade de organismos que nos cercam, desde os mais simples até os mais complexos, surge uma pergunta fascinante. A maneira como nossos corpos conseguem distinguir entre o próprio e o estranho é um tema de constante estudo. No coração dessa distinção está o sistema imunológico, uma rede intrincada que trabalha incansavelmente para nos proteger de infecções e doenças. Desde os glóbulos brancos que patrulham nosso organismo até as proteínas que marcam os intrusos, cada componente do sistema imunológico desempenha um papel crucial. A imunologia, como campo de estudo, começou a tomar forma no século XIX. Cientistas como Louis Pasteur e Robert Koch
fizeram contribuições significativas que estabeleceram as bases do conhecimento imunológico atual. Pasteur, por meio de seus experimentos com o antraz e a raiva, demonstrou que ao introduzir formas atenuadas de patógenos no organismo, era possível gerar uma resposta defensiva duradoura. Esse princípio se tornou a essência da vacinação: ensinar o sistema imunológico a reconhecer e combater os patógenos antes que causem doenças. A maneira como o sistema imunológico consegue lembrar de um patógeno reside em um tipo especial de células chamadas linfócitos. Dentro desses, encontramos dois tipos-chave: linfócitos B e linfócitos T. Os linfócitos B são responsáveis por produzir anticorpos, que são proteínas que se aderem aos patógenos e os marcam para destruição. Por outro lado, os linfócitos T atuam como soldados do sistema imunológico, atacando diretamente as células infectadas. Quando um linfócito encontra um patógeno, ele se ativa e se multiplica, criando uma memória que permitirá uma resposta mais rápida e eficaz em futuras exposições. Imagine que o corpo humano é um castelo, e o sistema imunológico é sua guarda. Quando um inimigo tenta invadir, os guardas identificam o intruso e aprendem a reconhecê-lo, de modo que, se ele tentar atacar novamente, o castelo está preparado para se defender com eficácia. Essa memória imunológica é o que torna as vacinas tão eficazes. Introduzem ao organismo um patógeno inofensivo, permitindo que o sistema imunológico se treine para futuras batalhas. No entanto, nem todos os patógenos são iguais. Alguns, como o vírus da gripe, mutam constantemente, o que dificulta que o sistema imunológico reconheça suas novas formas. Essa variabilidade nos leva a uma pergunta intrigante: a maneira como nossas vacinas se adaptam a esses desafios é um tema de grande interesse. Por meio da pesquisa contínua e da vigilância epidemiológica, os cientistas analisam as variantes dos vírus e ajustam as formulações das vacinas para garantir que continuem sendo eficazes. Outro aspecto fascinante da imunologia é a interação entre o sistema imunológico e nosso ambiente. Estudos recentes demonstraram que a microbiota, o conjunto de micro-organismos que habita em nosso intestino, desempenha um papel crucial na regulação de nossas respostas imunológicas. Assim, o que comemos e o ambiente em que vivemos podem influenciar nossa saúde imunológica. A questão sobre por que algumas pessoas parecem adoecer menos do que outras pode encontrar resposta nos trilhões de bactérias que habitam seus intestinos, e em como essas interagem com seu sistema imunológico. A compreensão desses complexos mecanismos permitiu não apenas o desenvolvimento de vacinas, mas também a criação de terapias imunológicas que podem tratar doenças como o câncer. À medida que avançamos no estudo da imunologia, novas portas se abrem para a medicina personalizada, onde tratamentos específicos podem ser projetados para potencializar a resposta imunológica de cada indivíduo. O nascimento da imunologia não apenas representa um marco na história da ciência, mas também está intrinsecamente ligado à nossa vida cotidiana. As vacinas, baseadas nos princípios dessa disciplina, salvaram milhões de vidas e continuam sendo uma ferramenta essencial na luta contra doenças. À medida que a ciência avança, também avança nossa compreensão de como o sistema imunológico pode ser potencializado e apoiado. Nos próximos capítulos, exploraremos como essa base de conhecimento se traduziu na era dourada das vacinas, onde novas e poderosas ferramentas foram desenvolvidas para combater doenças que antes pareciam insuperáveis. A questão sobre quais inovações o futuro nos reserva no campo da vacinação é um tema de grande interesse. Se você gostou do vídeo, curta e inscreva-se para ver mais conteúdo do canal. O século XX marcou um ponto de inflexão na história da medicina.
um período que muitos denominam a Era Dourada das Vacinas. A combinação de avanços científicos, descobertas médicas, e o compromisso com a saúde pública, transformou radicalmente a forma como as sociedades enfrentaram doenças infecciosas. À medida que a compreensão sobre o sistema imunológico crescia, também aumentava a capacidade de desenvolver vacinas eficazes. Doenças que antes assolavam a população, como o sarampo, a poliomielite e a difteria, começaram a ser controladas e, em alguns casos, erradicadas. A história da vacinação moderna começa em meados do século XX. Após a Segunda Guerra Mundial, as nações começaram a reconhecer a importância da saúde pública como um componente essencial do bem-estar social. Nesse contexto, a vacinação se posicionou como uma ferramenta poderosa para prevenir doenças infecciosas. A poliomielite, uma doença devastadora que causava paralisia e morte, tornou-se um dos principais objetivos dos programas de vacinação. A introdução da vacina desenvolvida por Jonas Salk em 1955 foi um marco. Essa vacina, baseada em um vírus inativado, não apenas se mostrou segura e eficaz, mas também gerou uma mudança de mentalidade na população sobre a prevenção de doenças. A forma como uma pequena injeção pode te proteger de uma doença que poderia mudar sua vida para sempre é um tema de constante reflexão. A resposta reside no funcionamento do sistema imunológico. Quando uma vacina introduz um patógeno atenuado ou inativado, o corpo responde gerando uma memória imunológica, o que significa que, se a pessoa for exposta ao vírus no futuro, seu sistema imunológico estará preparado para combatê-lo. Esse princípio foi aplicado com grande sucesso a outras doenças durante o século XX. Um exemplo notável é o sarampo, uma doença altamente contagiosa que costumava ser uma das principais causas de morte infantil. Em 1963, foi introduzida a primeira vacina contra o sarampo, e logo se demonstrou que sua administração em campanhas massivas reduzia drasticamente a incidência da doença. A combinação da vacina contra o sarampo, cachumba e rubéola, conhecida como MMR, tornou-se um padrão na vacinação infantil. Graças a esses esforços, a incidência do sarampo foi reduzida em mais de 90% em muitas regiões do mundo. A difteria, outra doença que aterrorizava a população, também experimentou uma transformação semelhante. A vacina contra a difteria, que foi introduzida nas décadas de 1920 e 1930, tornou-se parte do esquema de vacinação infantil. Através de programas de imunização sistemáticos, muitos países conseguiram erradicar a difteria como uma ameaça significativa à saúde pública. A combinação da vacina DTP, difteria, tétano e coqueluche, que protege contra essas três doenças, é um exemplo de como as vacinas podem trabalhar em conjunto para oferecer uma defesa robusta contra múltiplas doenças. Esses feitos não se devem apenas à ciência, mas também à vontade política de implementá-los. Nos Estados Unidos, o Programa Nacional de Imunização, lançado em 1963, teve como objetivo vacinar todas as crianças do país, e seu sucesso inspirou iniciativas semelhantes em todo o mundo. No entanto, a história das vacinas não esteve isenta de desafios. A desinformação e os movimentos que questionam a vacinação surgiram em várias ocasiões, colocando em risco os avanços alcançados, e levando a um ressurgimento de doenças que se acreditavam controladas. Hoje em dia, o legado da era dourada das vacinas se reflete nas taxas de imunização e na qualidade de vida de milhões de pessoas. A erradicação da varíola em 1980, um feito monumental, é um testemunho do poder da vacinação. Apesar dos avanços,
continuamos enfrentando desafios. As doenças emergentes e os patógenos resistentes a medicamentos são lembretes de que a ciência nunca deve parar. A pesquisa atual se concentra em desenvolver novas vacinas e melhorar as existentes. A forma como algo tão pequeno pode ter um impacto tão grande na saúde global é um tema de constante análise. A resposta está na inovação contínua e na colaboração internacional para enfrentar os desafios da saúde pública. Embora o passado tenha demonstrado o poder das vacinas, o futuro nos apresenta perguntas cruciais sobre como abordaremos novas ameaças e quais doenças exigirão nossa atenção nos próximos anos. A era dourada das vacinas não foi apenas uma história de sucesso, mas também um capítulo repleto de lições sobre a importância da ciência, da colaboração e da educação. À medida que avançamos para o próximo capítulo, exploraremos os mecanismos de ação das vacinas e como essas pequenas injeções geram uma resposta imune que nos protege de doenças devastadoras. As vacinas, como exploramos, são uma das ferramentas mais poderosas da medicina moderna. A forma como essas pequenas doses de antígenos podem preparar nosso sistema imunológico para combater infecções é um tema de grande interesse. Para entendê-lo, devemos nos aprofundar nos mecanismos de ação que estão por trás da vacinação, um processo que ocorre em nível celular e molecular. Quando uma vacina é introduzida no organismo, ela o faz na forma de antígenos, que são fragmentos de patógenos, como vírus ou bactérias, ou até mesmo toxinas que eles produzem. Esses antígenos são suficientes para estimular uma resposta imunológica, sem causar a doença em si. A questão sobre o que acontece exatamente em nosso corpo a partir desse momento é um tema de constante estudo. Primeiro, os antígenos são detectados pelas células do sistema imunológico, particularmente pelas células dendríticas. Essas células são como sentinelas do sistema imunológico, estão constantemente patrulhando o corpo em busca de ameaças. Ao encontrar um antígeno, as células dendríticas o engolem e o processam, apresentando fragmentos dele em sua superfície. Este ato é fundamental, pois permite que outras células imunológicas, como os linfócitos T, reconheçam o antígeno e se ativem. Os linfócitos T, por sua vez, têm diferentes papéis. Alguns se tornam linfócitos T citotóxicos, capazes de eliminar células infectadas, enquanto outros se transformam em linfócitos T auxiliares, que são vitais para coordenar a resposta imunológica. Esses últimos ajudam a ativar os linfócitos B, que são as células responsáveis por produzir anticorpos. A identidade exata dos anticorpos é um tema de grande interesse. Os anticorpos são proteínas que se ligam aos antígenos e neutralizam os patógenos, marcando-os para destruição por outras células imunológicas. Esse processo é essencial, pois permite ao organismo lembrar do patógeno para futuras exposições. Uma vez que a resposta imunológica foi ativada, ocorre o que é conhecido como memória imunológica. Após a exposição inicial ao antígeno, algumas das células B e T se tornam células de memória. Essas células permanecem no organismo por anos e até décadas, prontas para responder mais rapidamente e de maneira mais eficaz se o patógeno voltar a entrar no corpo. Este é o motivo pelo qual, após receber uma vacina, a maioria das pessoas não adoece se expuser ao patógeno no futuro. Esse processo de memória é particularmente interessante. Imagine que seu corpo é como uma biblioteca. Cada vez que você enfrenta uma doença, um novo livro é adicionado à sua coleção, o livro das memórias específicas sobre como combater essa doença. Assim,
Quando um patógeno familiar tenta atacá-lo novamente, seu sistema imunológico pode ir diretamente à estante e encontrar o livro adequado para combatê-lo. As vacinas modernas, como as de RNA mensageiro, ácido ribonucleico mensageiro, levaram esse conceito ainda mais longe. Em vez de introduzir um antígeno direto, essas vacinas entregam instruções genéticas às células do seu corpo para que produzam uma parte do patógeno, como uma proteína viral. Isso provoca uma resposta imunológica semelhante à das vacinas tradicionais, mas com o potencial de ser mais rápida e eficaz. É fascinante pensar que nossas células podem se tornar fábricas de antígenos, gerando a defesa necessária contra infecções. É crucial ressaltar que a efetividade das vacinas não depende apenas da qualidade da vacina, mas também da saúde do sistema imunológico de cada indivíduo. Fatores como idade, estado de saúde geral e nutrição podem influenciar como uma pessoa responde à vacinação. Por isso, é vital promover uma saúde integral que apoie o sistema imunológico, não apenas em tempos de vacinação, mas em qualquer momento. À medida que nos aprofundamos no futuro das vacinas, também é importante considerar os desafios que enfrentamos. As variantes dos patógenos, como as que observamos com o vírus da Covid-19, podem ameaçar a efetividade das vacinas disponíveis. Isso ressalta a necessidade de pesquisa contínua e desenvolvimento de novas vacinas que se adaptem a essas mutações. Assim, o estudo dos mecanismos de ação das vacinas não apenas nos ajuda a entender como funcionam, mas também nos prepara para enfrentar os desafios que virão. Cada descoberta nessa área representa um passo em direção à criação de ferramentas melhores e mais eficazes para a saúde pública. Enquanto refletimos sobre o que aprendemos sobre os mecanismos de ação das vacinas, é evidente que a prevenção é uma das armas mais poderosas que possuímos contra as doenças. No próximo capítulo, exploraremos como a história da varíola, uma das primeiras doenças erradicadas graças às vacinas, pode nos ensinar lições valiosas na luta contra outras doenças. A história da erradicação da varíola é um testemunho do que a ciência e a cooperação global podem alcançar juntas. Desde seus primeiros dias, a varíola foi uma doença devastadora, causando a morte de milhões de pessoas ao longo da história, deixando cicatrizes visíveis e um legado de sofrimento. No entanto, na segunda metade do século XX, uma série de decisões audaciosas e a aplicação de princípios científicos sólidos mudaram radicalmente essa narrativa. O caminho para a erradicação começou em 1967, quando a Organização Mundial da Saúde, OMS, lançou uma campanha mundial com o objetivo específico de eliminar essa doença. Em um contexto onde a varíola ainda assombrava diversos continentes, a OMS enfrentou um desafio monumental. A pergunta sobre como um vírus que havia coexistido com a humanidade durante milhares de anos poderia ser erradicado da face da Terra, tinha um forte impacto. A resposta estava na vacinação. A técnica de Edward Jenner, que havia sido utilizada mais de um século antes, baseou-se na observação de que as pessoas que haviam contraído a vaxemia, uma doença menos grave associada às vacas, pareciam estar protegidas contra a varíola. Jenner havia demonstrado que a introdução de um vírus relacionado poderia proporcionar imunidade, um conceito que se consolidou e aperfeiçoou ao longo do tempo. Mas a campanha de erradicação não se limitou a replicar velhas estratégias. Inovações foram introduzidas na logística da vacinação e na forma de abordar a doença. Em vez de vacinar toda a população, foi implementada uma estratégia de vacinação em anel. Isso significava que, em vez de imunizar todos, vacinava-se os contatos próximos dos casos confirmados de varíola, criando uma barreira imunológica que impedia a propagação do vírus.
A forma como se pode conter um surto de maneira tão eficiente baseia-se na compreensão de como o vírus se propaga e na identificação rápida dos casos. A campanha se espalhou rapidamente, criando redes de vacinadores em comunidades locais, mesmo nas regiões mais remotas. As equipes, muitas vezes compostas por profissionais de saúde locais e voluntários, trabalhavam incansavelmente, enfrentando não apenas a doença, mas também a desconfiança e o ceticismo de algumas populações. Nesse contexto, a educação e a comunicação desempenharam um papel crucial. A história das vacinas é, muitas vezes, uma narrativa de avanços e triunfos contra doenças devastadoras. No entanto, no caminho para a imunização universal, também nos deparamos com um terreno repleto de desafios e debates públicos. À medida que as vacinas evoluíram, surgiram perguntas sobre sua segurança e eficácia, questões que alimentaram discussões tanto na comunidade científica quanto na sociedade em geral, sempre no âmbito de uma ciência que busca melhorar constantemente. Desde seus primórdios, a vacinação tem sido objeto de escrutínio. O primeiro grande desafio surgiu com Edward Jenner, que introduziu a vacina contra a varíola no século XVIII. Embora seus resultados tenham sido promissores, a ideia de inocular pessoas com um vírus, por mais atenuado que fosse, gerou inquietação na época. A questão sobre sua segurança foi um tema central. A história demonstrou que, apesar das dúvidas iniciais, a vacinação salvou milhões de vidas. A pergunta sobre por que certos debates persistem atualmente é um tema de grande interesse. Um dos pilares da discussão sobre vacinas centra-se na percepção de risco. Às vezes as pessoas podem se concentrar nos riscos, embora mínimos, associados às vacinas, enquanto frequentemente subestimam os perigos das doenças que elas previnem. A vacinação não envolve apenas uma decisão pessoal, mas também afeta a comunidade como um todo. Isso levanta a questão de como podemos encontrar um equilíbrio entre a liberdade individual e a responsabilidade coletiva. Uma das controvérsias mais conhecidas nos tempos recentes teve origem em 1998, quando um estudo, posteriormente desacreditado e retratado, sugeriu uma conexão entre a vacina tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola, e o autismo. Embora múltiplas investigações científicas rigorosas tenham desmentido essa afirmação, o dano já estava feito. A desinformação se espalhou, alimentando dúvidas sobre a segurança das vacinas. A forma como um único estudo fraudulento pôde ter um impacto tão profundo na saúde pública é um tema de constante análise. A resposta reside na natureza humana e na comunicação. As histórias pessoais e as experiências de vida podem influenciar nossas decisões, mais do que os dados científicos. Muitas vezes, a narrativa de um pai preocupado tem um impacto mais forte do que os milhares de estudos que demonstram a segurança das vacinas. Essa conexão emocional é poderosa e deve ser abordada com empatia e clareza pela comunidade científica e médica. Nesse contexto, torna-se crucial entender como funcionam as vacinas e por que são essenciais para a saúde pública. As vacinas treinam o sistema imunológico para reconhecer e combater vírus e bactérias. Esse processo, embora muitas vezes invisível, é a base da prevenção de doenças. A forma como algo tão pequeno, como um fragmento de material genético ou uma proteína de um patógeno, pode gerar uma resposta imune tão complexa, é um tema de grande interesse. A ciência por trás das vacinas é rigorosa e respaldada por anos de pesquisa. Cada nova vacina passa por fases de ensaios clínicos exaustivos, onde sua segurança e eficácia são avaliadas. Apesar disso, a percepção de risco pode persistir. As redes sociais e a disseminação de informações errôneas amplificaram essas dúvidas. A pergunta sobre como podemos combater a desinformação
encontra sua resposta na educação e na comunicação eficaz. É fundamental que os profissionais de saúde se tornem comunicadores eficazes, capazes de explicar a ciência por trás das vacinas e abordar as preocupações dos pais com informações verídicas. A transparência e a disposição para ouvir as inquietações são passos essenciais. Além disso, é importante lembrar que a ciência não é estática, ela evolui. Estudos contínuos sobre a segurança das vacinas são necessários e devem ser comunicados claramente para manter a confiança pública. À medida que o conhecimento avança, também o fazem as tecnologias de vacinação. O surgimento de novas plataformas, como as vacinas de RNA mensageiro, revolucionou a forma como respondemos a doenças. Com essas inovações, a pergunta sobre como podemos garantir que a confiança nas vacinas se mantenha e se fortaleça em um mundo onde a informação é tão acessível, mas muitas vezes imprecisa, continua sendo relevante. As vacinas não são simplesmente uma questão médica. São um tema de saúde pública que intersecta com a ética, a política e a cultura. À medida que avançamos para a próxima fase de nosso documentário, exploraremos como a inovação na vacinação está moldando nossas respostas a doenças emergentes, e como essas inovações podem continuar a fortalecer a confiança na vacinação. Os avanços na vacinação transformaram nossa compreensão de como prevenir doenças e proteger a saúde pública. À medida que exploramos a inovação neste campo, é crucial lembrar que cada novo desenvolvimento se baseia em séculos de pesquisa e descobertas anteriores. No capítulo anterior, discutimos os desafios e debates públicos que cercam a vacinação. Um tema de grande relevância, que levou a comunidade científica a buscar constantemente melhorias na eficácia e segurança das vacinas. Agora, nos concentraremos nos avanços tecnológicos na produção dessas ferramentas vitais, aprofundando-nos nas vacinas atenuadas, inativadas e de subunidades. As vacinas atenuadas são uma das formas mais antigas de imunização. Essas vacinas são elaboradas utilizando uma versão enfraquecida do patógeno causador da doença. Ao introduzir um vírus ou bactéria atenuada no organismo, ativa-se a resposta imune sem causar a doença. Um exemplo emblemático dessa categoria é a vacina contra o sarampo, que contribuiu para a drástica redução de casos em muitas partes do mundo. A forma como se consegue atenuar um patógeno, sem sacrificar sua capacidade de estimular uma resposta imune eficaz, é um tema de grande interesse. O processo começa no laboratório, onde os cientistas cultivam o patógeno, em condições controladas. Durante esse cultivo, tentam modificar o micro-organismo de tal maneira que ele perca sua virulência, ou seja, sua capacidade de causar doença. Isso pode ser feito por meio da adaptação do patógeno a um novo hospedeiro, o que o enfraquece. No entanto, a atenção constante à segurança é essencial, uma vez que as vacinas atenuadas podem, em raras ocasiões, reverter seu estado e causar a doença em pessoas imunocomprometidas. Por outro lado, as vacinas inativadas oferecem uma abordagem diferente. Essas vacinas são elaboradas por meio da destruição total do patógeno, garantindo que ele não possa causar doença. Um exemplo desse tipo é a vacina contra a poliomielite, que tem sido fundamental na luta contra essa doença devastadora. A inativação do vírus é comumente realizada por meio do uso de substâncias químicas, como o formaldeído. Apesar de essas vacinas serem geralmente seguras e bem toleradas, muitas vezes requerem múltiplas doses para gerar uma resposta imune robusta. Isso nos leva a nos perguntar por que é necessário administrar várias doses de uma vacina. A resposta reside na complexidade do sistema imunológico. Quando um patógeno é inativado, algumas das estruturas que o compõem podem não ser reconhecidas completamente pelo sistema imunológico.
Isso significa que a primeira dose pode não gerar memória imunológica suficiente para proteger o indivíduo no futuro. Por essa razão, são recomendados esquemas de vacinação que incluem doses de reforço, permitindo que o sistema imune reconheça e responda mais eficazmente ao patógeno inativado. As vacinas de subunidades representam uma inovação mais recente no mundo da imunização. Em vez de utilizar o patógeno completo, essas vacinas são elaboradas com fragmentos específicos do mesmo, como proteínas ou açúcares. Isso permite que o sistema imunológico reconheça e responda às partes mais relevantes do patógeno, minimizando o risco de efeitos colaterais. Um exemplo destacado é a vacina contra o vírus do papiloma humano, HPV, que utiliza proteínas virais para induzir uma resposta imune, sem se expor ao vírus em sua forma infectiva. As vantagens que as vacinas de subunidades oferecem em comparação com as vacinas atenuadas ou inativadas são um tema de grande interesse. Seu principal atrativo reside na segurança. Ao utilizar apenas componentes do patógeno, o risco de reações adversas é reduzido significativamente. Além disso, essas vacinas podem ser mais fáceis de produzir e armazenar. No entanto, como no caso das vacinas inativadas, pode ser necessário administrar múltiplas doses para garantir uma resposta imune efetiva. Ao longo deste capítulo, exploramos os diferentes tipos de vacinas e seus processos de elaboração, conectando esses avanços com a história da vacinação. A inovação na produção de vacinas não se baseia apenas no desenvolvimento de novas técnicas e tecnologias, mas também se fundamenta na compreensão de como nosso sistema imunológico responde a diferentes formas de patógenos. Cada nova vacina é um testemunho do engenho humano e da colaboração entre cientistas, médicos e a comunidade em geral. Enquanto nos aprofundamos no próximo capítulo, é crucial refletir sobre como esses avanços impactaram a saúde pública, desde a erradicação de doenças como a varíola até a luta contra o sarampo. As vacinas demonstraram ser uma das conquistas mais significativas da medicina moderna. A forma como a saúde pública foi moldada por meio da vacinação é um tema de grande interesse. As vacinas, como exploramos em capítulos anteriores, transformaram a maneira como a humanidade enfrenta as doenças infecciosas. Ao considerar seu impacto na saúde pública, é fundamental reconhecer como essas pequenas doses de vida salvaram milhões de vidas, especialmente entre os mais vulneráveis, as crianças. A mortalidade infantil, o indicador-chave do bem-estar de uma sociedade, viu uma diminuição notável nas últimas décadas, graças em grande parte às campanhas de vacinação. A questão sobre por que certos países apresentam taxas de mortalidade infantil muito mais altas que outros, encontra resposta na capacidade de uma nação para implementar programas de saúde pública eficazes, e as vacinas desempenham um papel crucial nessa equação. No século XX, doenças como o sarampo, a poliomielite e a difteria causavam estragos na infância, deixando um rastro de tristeza e perda. No entanto, com a introdução das vacinas, essas doenças foram drasticamente reduzidas, em muitas partes do mundo. A Organização Mundial da Saúde estima que as vacinas salvam entre 2 e 3 milhões de vidas por ano, apenas pela prevenção de doenças evitáveis por vacinação. Para entender esse impacto na mortalidade infantil, é útil observar o caso da vacina contra o sarampo. No ano 2000, antes da implementação de programas de vacinação universais, foram relatadas aproximadamente 550 mil mortes por essa doença em todo o mundo. Em 2016, graças à vacinação, esse número foi reduzido para menos de 90 mil. Essa mudança não representa apenas números. Por trás de cada cifra há histórias de famílias que recuperaram a esperança e a saúde.
A melhoria da saúde pública por meio das vacinas não se limita à redução de mortes. A vacinação também tem efeitos positivos indiretos, como a diminuição da carga sobre os sistemas de saúde. Quando uma população está vacinada, a propagação de doenças é reduzida, o que significa menos hospitalizações e menos recursos desviados para tratar surtos epidêmicos. Isso permite que os sistemas de saúde se concentrem em outras áreas críticas, como a atenção materno-infantil e a prevenção de doenças crônicas. No entanto, a história nem sempre foi linear. Em algumas regiões, o ceticismo em relação às vacinas cresceu, impulsionado pela desinformação. Esse fenômeno não apenas coloca em risco a saúde individual, mas também ameaça a imunidade de rebanho, um conceito fundamental na saúde pública. A forma como podemos garantir que todos, especialmente as crianças, estejam protegidos, reside na educação e na comunicação eficaz sobre a ciência por trás das vacinas. Nesse contexto, é essencial entender o termo imunidade de rebanho. Esse conceito refere-se à proteção que ocorre quando uma porcentagem suficiente da população está imunizada, o que limita a propagação da doença e protege aqueles que não podem se vacinar, como os recém-nascidos ou aqueles com sistemas imunológicos comprometidos. A história do sucesso das vacinas é, em grande parte, uma história de cooperação social. A vacinação não é apenas uma decisão pessoal, é um compromisso com a comunidade. À medida que avançamos em direção ao futuro, o desafio reside em garantir que as vacinas sejam acessíveis a todos, independentemente de sua localização geográfica ou situação econômica. A inequidade no acesso às vacinas tem sido um tema central, especialmente durante a pandemia de Covid-19, onde ficou evidente que os países de baixa e média renda enfrentaram barreiras significativas para a obtenção de doses. Essa desigualdade não apenas afeta a saúde desses países, mas também coloca em risco a saúde global, já que nenhum país pode ser considerado seguro até que todos o sejam. A interconexão da saúde pública e da vacinação se torna evidente quando consideramos o impacto global de surtos de doenças. Um único caso de sarampo em um país pode ter repercussões em outros, especialmente em um mundo tão interconectado. Por essa razão, o fortalecimento dos programas de vacinação em todos os lugares é crucial, não apenas para proteger as pessoas, mas também para manter a estabilidade e a saúde das comunidades em nível global. As vacinas demonstraram ser uma das intervenções de saúde pública mais eficazes da história. No entanto, seu sucesso depende da confiança pública e da disposição das comunidades para participar dessas iniciativas. A educação sobre os benefícios e a segurança das vacinas é vital para enfrentar o ceticismo e promover a aceitação. Nesse sentido, a colaboração entre governos, organizações internacionais e comunidades locais é essencial para garantir que os programas de vacinação sejam mantidos e ampliados. A história das vacinas é uma narrativa em constante evolução, onde cada avanço científico não apenas representa um triunfo da pesquisa, mas também uma resposta às ameaças que a humanidade enfrenta. Ao longo dos anos, vimos como a ciência se adapta a novos desafios, especialmente diante de doenças emergentes que, de repente, podem alterar a vida como a conhecemos. Neste capítulo, exploraremos a rápida resposta da ciência em situações críticas, focando nos surtos de Ebola e Zika, dois exemplos que ressaltam a importância da inovação no desenvolvimento de vacinas. O vírus Ebola, descoberto em 1976, tem sido responsável por surtos devastadores na África. Esta doença, que provoca hemorragias internas e externas, possui uma alta taxa de mortalidade. A comunidade científica foi testemunha de um surto particularmente severo em 2014, que causou mais de 11 mil mortes em vários países da África Ocidental.
Diante dessa crise, a resposta internacional foi rápida e contundente. A forma como a ciência conseguiu desenvolver uma vacina em um tempo tão curto, diante de uma doença que parecia incontrolável, se baseia na pesquisa anterior e nos avanços tecnológicos. Em 2015, a vacina RVSV-ZEBOV, desenvolvida pelo Instituto Nacional de Saúde Pública do Canadá e posteriormente testada pela Organização Mundial da Saúde, tornou-se um raio de esperança. Esta abordagem utilizou um vírus modificado que não provoca doença em humanos, mas que gera uma resposta imune robusta. Em ensaios clínicos, os resultados foram promissores, demonstrando que a vacinação poderia prevenir a doença em condições de surto. Este processo é um testemunho da colaboração internacional e de como a ciência pode responder a situações de emergência sanitária. Agora, consideremos o vírus Zika, um patógeno que emergiu na cena mundial em 2015. Originalmente associado à febre leve, logo se relacionou a complicações graves, incluindo microcefalia em recém-nascidos. A rapidez com que o Zika se espalhou pela América Latina e o Caribe apresentou um desafio sem precedentes para a saúde pública. A forma como um vírus que parecia inofensivo pôde se tornar uma ameaça global se deveu à falta de imunidade na população e à capacidade do vírus de se transmitir através de mosquitos. Diante dessa emergência, a comunidade científica se mobilizou rapidamente. Em menos de um ano, foram iniciados ensaios clínicos para avaliar diversas candidatas a vacinas. Foram exploradas duas abordagens principais: a utilização de vírus inativados e a tecnologia de RNA mensageiro, que havia demonstrado ser eficaz em outros contextos. À medida que os cientistas avançavam na pesquisa, tornaram-se evidentes as lições aprendidas do desenvolvimento da vacina contra o Ebola. A experiência anterior permitiu uma resposta mais ágil e fundamentada, no caso do Zika. A capacidade de resposta a doenças emergentes não se baseia apenas na rapidez do desenvolvimento de vacinas, mas também na infraestrutura que permite sua distribuição. A preparação e a implementação de campanhas de vacinação são cruciais, especialmente em regiões onde o acesso à atenção médica é limitado. A equidade na distribuição de vacinas é um tema que se torna ainda mais relevante nesse contexto. O significado disso para as comunidades que enfrentam surtos em locais remotos é um tema de grande interesse. Sem a infraestrutura adequada, mesmo a melhor vacina pode não alcançar aqueles que mais precisam. A história do Ebola e do Zika também destaca a importância da educação e da comunicação em saúde pública. Em tempos de crise, a desinformação pode se espalhar tão rapidamente quanto os vírus. A confiança na ciência e nas instituições de saúde é fundamental para garantir a aceitação das vacinas. A experiência desses surtos nos lembra que a resposta não deve ser apenas científica, mas também social e comunitária. Hoje, enquanto refletimos sobre a resposta a essas doenças emergentes, é vital considerar como essas experiências moldaram a maneira como abordamos futuras ameaças. A ciência continua avançando, e com ela, nossa capacidade de nos proteger frente ao desconhecido. Cada surto, cada descoberta, nos prepara melhor para o próximo desafio. À medida que olhamos para o futuro, o conceito de imunidade de grupo se torna um tema central na conversa sobre vacinação. Esta ideia, que trata da proteção coletiva que se obtém quando um número suficiente de pessoas se imuniza, será fundamental para as futuras estratégias de vacinação. O próximo capítulo nos levará a explorar como essa dinâmica pode influenciar a saúde pública e a luta contra doenças que ainda não enfrentamos. A vacinação não apenas tem sido uma ferramenta crucial na luta contra doenças, mas também deu origem a um conceito fundamental na saúde pública: a imunidade de grupo. Esse fenômeno,
que se manifesta quando uma porcentagem significativa de uma população está imunizada, atua como um escudo protetor não apenas para os indivíduos vacinados, mas também para aqueles que não podem receber a vacina, seja por razões médicas ou por sua idade. Imaginemos um exemplo cotidiano. Em uma comunidade onde todos, ou quase todos, foram vacinados contra a gripe, o vírus tem menos oportunidades de se espalhar. Quando uma pessoa doente entra em contato com os demais, a probabilidade de que o vírus seja transmitido se reduz drasticamente. Isso é a imunidade de grupo em ação. A forma como algo tão simples como uma injeção pode oferecer uma proteção tão ampla é um tema de constante estudo. Para entender melhor esse conceito, é essencial reconhecer a dinâmica dos patógenos e como eles se propagam. Os vírus e as bactérias precisam de um hospedeiro para se multiplicar. Se um número suficiente de pessoas é imune, o patógeno não encontra hospedeiros suficientes e, portanto, sua circulação é interrompida. Essa redução da transmissão não apenas protege as pessoas vacinadas, mas também aqueles que não podem ser vacinados, como os recém-nascidos ou aqueles com sistemas imunológicos comprometidos. A história demonstrou que a imunidade de grupo é uma estratégia eficaz para combater epidemias. Durante a década de 1950, a vacinação em massa contra a poliomielite foi implementada em vários países. A taxa de infecção diminuiu drasticamente e, em muitas comunidades, a doença foi praticamente erradicada. Esse sucesso se deveu em grande parte ao fato de um grande número de pessoas ter se vacinado, criando um ambiente onde o vírus não podia prosperar. No entanto, esse fenômeno não é apenas uma conquista do passado, continua sendo vital na atualidade. No contexto da Covid-19, a imunidade de grupo tem sido um tema de debate constante. No início da pandemia, discutia-se a possibilidade de alcançar a imunidade de grupo por meio da infecção natural, mas essa estratégia envolvia riscos significativos. A exposição ao vírus poderia resultar em doenças graves e complicações. Em vez disso, a vacinação se tornou o caminho mais seguro e eficaz para alcançar esse objetivo. À medida que mais pessoas se vacinavam, a propagação do vírus foi limitada, beneficiando a comunidade como um todo. A importância da imunidade de grupo se estende além das doenças infecciosas. Também se relaciona com a saúde pública e a equidade. Quanto maior for a porcentagem da população vacinada, menor será a probabilidade de surgirem surtos, o que reduz a carga sobre os sistemas de saúde. Isso é especialmente relevante em comunidades vulneráveis, onde os recursos médicos são limitados. A forma como se determina o limiar necessário para alcançar a imunidade de grupo é um tema de grande interesse. Esse limiar varia conforme a doença. Por exemplo, para o sarampo, estima-se que seja necessária uma taxa de vacinação de 95% para interromper a transmissão do vírus. Isso ressalta a necessidade de que um número considerável de indivíduos participe do esforço de vacinação. Se a cobertura vacinal diminui, como tem sido observado em alguns lugares nos últimos anos, o risco de reemergência de doenças que se acreditavam controladas aumenta. Além disso, a comunicação desempenha um papel fundamental no sucesso dos programas de vacinação. A desinformação pode minar os esforços para alcançar a imunidade de grupo, gerando dúvidas na população sobre a segurança e eficácia das vacinas. É essencial que a comunidade científica e os meios de comunicação trabalhem em conjunto para oferecer informações claras e precisas. Isso não apenas ajuda a construir confiança, mas também incentiva mais pessoas a se vacinarem. A imunidade de grupo nos lembra que nossas decisões individuais têm um impacto coletivo. Sempre que alguém escolhe se vacinar, não apenas se protege, mas também contribui para o bem-estar de sua comunidade. Em um mundo interconectado,
onde os patógenos podem cruzar fronteiras em questão de horas, essa responsabilidade compartilhada se torna ainda mais crucial. A forma como, em nossa vida diária, podemos fomentar um ambiente que apoie a vacinação e, portanto, a proteção comunitária, é um tema de constante reflexão. Enquanto refletimos sobre a importância da imunidade de grupo e seu papel na saúde pública, é vital lembrar que esse conceito não é estático. À medida que as doenças evoluem e surgem novas variantes, nossas estratégias de vacinação também devem evoluir. Se você gostou do vídeo, curta e inscreva-se para ver mais conteúdo do canal. À medida que a ciência das vacinas avançava, também avançavam as estratégias para implementá-las em diversas populações. Hoje, exploramos como os programas de vacinação evoluíram ao longo do tempo, adaptando-se às necessidades específicas de cada país e comunidade. A forma como um mesmo tipo de vacina pode ser administrada em diferentes contextos culturais e geográficos, e ainda assim ser eficaz é um tema de constante estudo. Desde a descoberta da vacinação por Edward Jenner, no final do século XVIII, os programas de imunização têm sido um pilar fundamental na saúde pública. No entanto, a verdadeira evolução desses programas começou no século XX, quando doenças infecciosas como a poliomielite, o sarampo e a rubéola representavam uma ameaça global. A criação de vacinas eficazes e seguras permitiu que os governos começassem a estabelecer programas nacionais de vacinação. Nos anos 50 e 60, muitos países da Europa e América do Norte impulsionaram seus primeiros programas de vacinação em massa. A introdução da vacina contra a poliomielite, desenvolvida por Jonas Salk, marcou um marco. Nos Estados Unidos foi estabelecido um programa nacional que não apenas imunizou milhões de crianças, mas também serviu de modelo para outros países. A forma como se conseguiu que milhões de pessoas se vacinassem em um curto período de tempo, reside na combinação de campanhas de conscientização, a colaboração entre governos e a comunidade médica, e um enfoque na educação pública. À medida que as vacinas se tornavam uma ferramenta essencial para a saúde pública, as nações começaram a enfrentar desafios únicos. Em regiões com recursos limitados, a logística de distribuição de vacinas tornou-se crítica. Em lugares onde o acesso à atenção médica era escasso, os programas de vacinação tiveram que se adaptar às realidades locais. Por exemplo, em áreas rurais da África foram implementadas campanhas de vacinação móvel, utilizando veículos adaptados para alcançar populações remotas. Isso levanta uma questão fundamental: a forma como os programas de vacinação podem ser inclusivos e acessíveis para todos, é um tema de grande interesse. No contexto da globalização, a cooperação internacional desempenhou um papel crucial na evolução dos programas de vacinação. A Organização Mundial da Saúde e outras organizações trabalharam incansavelmente para estabelecer programas de imunização em países em desenvolvimento. Um exemplo notável é a Iniciativa Global de Erradicação da Poliomielite, que realizou campanhas de vacinação em mais de 120 países. Essa colaboração permitiu que as nações compartilhassem recursos, conhecimentos e estratégias, demonstrando que a vacinação é um esforço coletivo. No entanto, a evolução dos programas de vacinação enfrentou desafios, como as dúvidas sobre a segurança das vacinas que surgiram em várias ocasiões, muitas vezes alimentadas por desinformação. Isso levou a uma diminuição nas taxas de vacinação em algumas comunidades, o que, por sua vez, resultou em surtos de doenças que se acreditavam controladas. A forma como, em um mundo tão interconectado, a desinformação pode prevalecer, reside na complexidade das emoções humanas e na influência das redes sociais. Em resposta a esses desafios, os programas de vacinação evoluíram para incluir estratégias de comunicação mais eficazes.
foram desenvolvidas campanhas que não apenas informam sobre a importância da vacinação, mas também abordam diretamente as preocupações das comunidades. Em alguns países, líderes locais e figuras respeitadas foram incorporados para promover a vacinação. Esse enfoque não apenas aumenta a aceitação, mas também fortalece a confiança no sistema de saúde. À medida que avançamos para um futuro onde as doenças emergentes continuam a representar um desafio, a evolução dos programas de vacinação é mais relevante do que nunca. A pandemia de Covid-19 destacou a importância da vacinação em nível global e impulsionou uma rápida inovação na produção e distribuição de vacinas. No entanto, também expôs desigualdades no acesso às vacinas, levantando questões sobre a equidade na saúde pública. Com a chegada de novas tecnologias e abordagens biotecnológicas, os programas de vacinação estão em constante transformação. Vacinas de RNA mensageiro e vetores virais são apenas algumas das inovações que prometem revolucionar a forma como abordamos infecções. A questão sobre como garantir que essas novas ferramentas sejam acessíveis a todos será crucial para o futuro da saúde global. A evolução dos programas de vacinação é um espelho de nossa história coletiva e dos desafios que enfrentamos como sociedade. A biotecnologia moderna transformou radicalmente a forma como concebemos e desenvolvemos vacinas. Desde seus primórdios, as vacinas se basearam em princípios biológicos fundamentais, mas a chegada de novas tecnologias abriu um leque de possibilidades que antes pareciam inalcançáveis. A maneira como, em questão de meses, podem ser desenvolvidas vacinas eficazes contra doenças que antes exigiam anos de pesquisa, reside na biotecnologia. As vacinas de RNA mensageiro, comumente conhecidas como vacinas de ARNM, são um claro exemplo dessa revolução. Em vez de introduzir um patógeno enfraquecido ou inativado no organismo, como se fazia tradicionalmente, essas vacinas utilizam um fragmento de material genético que codifica uma proteína específica do vírus. Essa abordagem inovadora não apenas acelera o processo de desenvolvimento, mas também permite uma resposta imunológica mais precisa e robusta. A forma como esse mecanismo realmente funciona é um tema de grande interesse. Quando uma vacina de ARNM é injetada, as células do corpo recebem instruções para produzir uma proteína que é característica do patógeno. No caso do SARS-CoV-2, o vírus responsável pela Covid-19, as vacinas de ARNM ensinam nossas células a produzir a proteína da espícula, que se encontra na superfície do vírus. Uma vez que essa proteína é reconhecida pelo sistema imunológico, desencadeia-se uma resposta que gera anticorpos e ativa as células T, que são cruciais na defesa contra infecções. Assim, quando o organismo se depara posteriormente com o vírus real, já está preparado para combatê-lo. O desenvolvimento das vacinas de ARNM não surgiu do nada. Durante décadas, os cientistas vinham investigando o potencial do RNA mensageiro no tratamento de diversas doenças, incluindo algumas formas de câncer. A tecnologia que fundamenta essas vacinas se baseia em anos de trabalho no campo da biologia molecular e da genética. Isso destaca uma das características mais fascinantes da ciência: sua natureza acumulativa. Cada descoberta, cada avanço pavimenta o caminho para inovações futuras. Além da rapidez no desenvolvimento, as vacinas de ARNM apresentam outras vantagens significativas. Por exemplo, sua produção é mais simples e escalável do que a das vacinas tradicionais. Em vez de cultivar vírus em laboratórios, o que pode ser um processo longo e complexo,
o ARNM pode ser sintetizado em grandes quantidades em um ambiente controlado. Isso não apenas reduz o tempo de produção, mas também minimiza o risco de contaminação. No entanto, essa abordagem também levanta questões importantes sobre a estabilidade e a conservação das vacinas, uma vez que o ARNM é um material frágil que requer condições específicas para seu armazenamento. A história das vacinas de ARNM é um testemunho do poder da colaboração científica. A pandemia de Covid-19 atuou como um catalisador, unindo pesquisadores de diversas disciplinas e países na busca por soluções. A rapidez com que essas vacinas, como as da Pfizer-BioNTech e Moderna, foram desenvolvidas, é um exemplo do que pode ser alcançado quando se combinam recursos, conhecimentos e determinação. A forma como podemos aproveitar esse impulso no futuro, para enfrentar outros desafios de saúde, é um tema de constante análise. A biotecnologia não apenas melhorou a eficácia e a rapidez dos desenvolvimentos de vacinas, mas também abriu a porta para novas aplicações. Por exemplo, estão sendo exploradas vacinas personalizadas que se adaptem às características genéticas específicas de um indivíduo, assim como estratégias de vacinação combinadas que possam abordar múltiplos patógenos ao mesmo tempo. Essa abordagem personalizada pode ser essencial no tratamento de doenças infecciosas crônicas e na luta contra o câncer. No entanto, com essas inovações também surgem desafios éticos e práticos. A rápida evolução da biotecnologia levanta questionamentos sobre a equidade no acesso às vacinas e a necessidade de regulamentações adequadas para garantir a segurança dos novos produtos. À medida que avançamos em direção a um futuro onde a biotecnologia desempenha um papel central na saúde pública, é crucial que a sociedade se envolva em debates sobre essas questões. A forma como podemos garantir que todos, independentemente de seu contexto socioeconômico, se beneficiem desses avanços, é um tema de grande interesse. A era da biotecnologia também nos convida a refletir sobre nossa relação com a ciência e a tecnologia. À medida que aprendemos mais sobre nosso próprio sistema imunológico e como ele interage com o mundo ao nosso redor, novas oportunidades se apresentam para melhorar nossa saúde e bem-estar. A educação e a comunicação serão fundamentais para assegurar que as pessoas compreendam os benefícios e riscos associados às novas tecnologias de vacinação. Desde a descoberta das primeiras vacinas, a humanidade tem estado em uma luta constante contra as doenças infecciosas. No entanto, o surgimento da pandemia de Covid-19 em 2019 transformou essa luta em um desafio sem precedentes. Em um mundo interconectado, o vírus SARS-CoV-2 se espalhou rapidamente, deixando milhões de contágios e um impacto devastador na saúde pública e na economia global. Em meio a essa crise, a ciência foi empurrada a uma corrida contra o tempo, e o desenvolvimento de vacinas se tornou a esperança mais palpável para conter a propagação do vírus. À medida que os primeiros casos de Covid-19 emergiam, cientistas de todo o mundo começaram a trabalhar com uma urgência incomum. A forma como, em um tempo recorde, foram desenvolvidas vacinas eficazes, se baseia em uma combinação de avanços científicos anteriores, colaboração internacional e a implementação de novas tecnologias. As plataformas de vacinas que haviam sido pesquisadas durante anos para outras doenças, como Ebola e Zika, forneceram as bases necessárias para uma resposta rápida ao SARS-CoV-2. As vacinas de ARNM, como as desenvolvidas pela Pfizer-BioNTech e Moderna, representaram uma revolução na tecnologia de vacinas. Ao contrário das vacinas tradicionais, que utilizam vírus atenuados ou inativados, as vacinas de ARNM utilizam instruções genéticas para que nossas próprias células produzam uma proteína do vírus.
Isso gera uma resposta imune sem expor o organismo ao vírus completo. Essa abordagem, que já havia sido pesquisada para o tratamento de câncer e outras doenças, permitiu uma produção acelerada. Em apenas meses, essas vacinas estavam prontas para serem testadas em ensaios clínicos. O processo de aprovação dessas vacinas também foi excepcional. As agências reguladoras, como a Administração de Alimentos e Medicamentos, FDA nos Estados Unidos, e a Agência Europeia de Medicamentos, EMA, na Europa, implementaram procedimentos de emergência que permitiram avaliar a eficácia e segurança das vacinas de forma mais ágil, sem sacrificar os padrões de rigor científico. A transparência na publicação de dados e resultados proporcionou confiança tanto aos profissionais de saúde quanto ao público em geral. A importância da confiança na ciência tornou-se fundamental nesse contexto. As vacinas de Covid-19 não apenas foram desenvolvidas rapidamente, mas também foram distribuídas em uma escala global sem precedentes. À medida que exploramos o impacto das vacinas na saúde pública, é fundamental parar em um aspecto crítico, que muitas vezes fica eclipsado pela ciência e pela inovação: as desigualdades no acesso a essas ferramentas de prevenção. A disparidade na distribuição de vacinas não é apenas um problema logístico, é uma questão de justiça social que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. A história das vacinas tem sido marcada por avanços impressionantes, desde a erradicação da varíola até o desenvolvimento de novas tecnologias que permitiram a criação de vacinas contra a Covid-19 em tempo recorde. No entanto, apesar desses feitos, o acesso às vacinas continua sendo desigual. Segundo a Organização Mundial da Saúde, enquanto em alguns países ricos, a cobertura vacinal atinge cifras próximas a 90%, em muitas nações de baixa e média renda, esse número pode cair abaixo de 50%. A forma como um avanço médico tão crucial não está ao alcance de todos é um tema de grande interesse. As razões são diversas e complexas. Em primeiro lugar, existem barreiras econômicas. Os países com menos recursos enfrentam dificuldades para financiar programas de vacinação, o que se traduz em um acesso limitado às vacinas. Além disso, as empresas farmacêuticas, motivadas pelo lucro econômico, frequentemente priorizam o desenvolvimento de produtos para mercados mais rentáveis, deixando de lado populações vulneráveis. Mas as desigualdades não são apenas econômicas. Também há fatores logísticos que complicam a distribuição de vacinas. Em regiões remotas, a falta de infraestrutura adequada para o transporte e armazenamento de vacinas, que requerem condições específicas de temperatura, pode tornar as campanhas de vacinação ineficazes. Isso se traduz em que, enquanto em algumas cidades ocorrem campanhas massivas, em comunidades isoladas, a vacinação se torna um desafio monumental. Uma das intervenções mais significativas para abordar essas disparidades tem sido a criação de iniciativas globais como a Gavi, a Aliança de Vacinas, que trabalha para aumentar o acesso às vacinas em países em desenvolvimento. Através de financiamento e parcerias estratégicas, a Gavi conseguiu vacinar milhões de crianças que de outra forma não teriam recebido proteção contra doenças preveníveis. Essa colaboração exemplifica como a comunidade internacional pode unir forças para enfrentar desigualdades que de outra forma poderiam se perpetuar. No entanto, os desafios persistem. A pandemia de Covid-19 evidenciou as lacunas existentes no acesso às vacinas. Enquanto alguns países desenvolvidos tinham acesso imediato a doses suficientes, muitos países em desenvolvimento se viram lutando para obter suprimentos. Isso levou a um apelo global por equidade na distribuição de vacinas, sublinhando a importância de que todos os países tenham acesso equitativo, não apenas por motivos éticos, mas também por razões de saúde pública.
O significado disso para a luta contra futuras pandemias reside na cooperação internacional e na criação de um sistema que priorize a saúde global sobre o interesse individual. Além dos fatores econômicos e logísticos, há outra dimensão que merece atenção: a percepção pública e a confiança nas vacinas. Em algumas comunidades, a desinformação e a falta de conhecimento sobre a importância da vacinação podem levar à relutância em se vacinar. Portanto, a educação e a comunicação eficaz são essenciais para superar essas barreiras. A questão sobre por que algumas pessoas hesitam em se vacinar pode encontrar resposta em uma combinação de fatores culturais, experiências pessoais e a influência das informações que recebem. Nesse contexto, é imperativo que os governos e as organizações de saúde pública implementem estratégias que não apenas se concentrem na distribuição de vacinas, mas que também abordem a educação e a conscientização. A participação de líderes comunitários e de confiança pode ser fundamental para fomentar uma cultura de vacinação, ajudando a construir uma comunidade informada e comprometida com a saúde pública. O acesso equitativo às vacinas é uma questão que transcende fronteiras. Em um mundo interconectado, a saúde de uma população pode influenciar a saúde de outras. À medida que avançamos em direção ao futuro, torna-se crucial que estabeleçamos sistemas que permitam que todas as pessoas, independentemente de sua localização geográfica ou situação econômica, tenham acesso a vacinas eficazes. O caminho para a equidade no acesso às vacinas é longo e cheio de desafios, mas também está marcado por oportunidades de mudança e colaboração. O avanço na ciência das vacinas tem sido um testemunho da capacidade humana de inovar e se adaptar aos desafios da saúde pública. À medida que encerramos este capítulo, é imperativo olhar para o futuro e considerar como as tecnologias emergentes e a pesquisa em andamento podem transformar nossa forma de combater doenças infecciosas. Um dos conceitos mais promissores que está tomando forma é o das vacinas universais. A questão sobre por que, apesar de contarmos com vacinas eficazes, vírus como a gripe continuam mutando e causando surtos anuais, reside na natureza mutável desses patógenos. As vacinas atuais, embora eficazes, muitas vezes são projetadas para atacar cepas específicas de vírus. Isso significa que, com o tempo, elas precisam ser atualizadas para acompanhar as mutações. A ideia por trás de uma vacina universal é simples, mas ambiciosa: desenvolver uma vacina que seja eficaz contra múltiplas cepas de um vírus, ou até mesmo contra um grupo inteiro de vírus. Por exemplo, a pesquisa em vacinas universais para a gripe busca direcionar-se a partes do vírus que são mais estáveis e não mudam com frequência. Isso não apenas poderia reduzir o número de infecções, mas também poderia diminuir a necessidade de vacinações anuais, pelo menos para certos patógenos. Ao mesmo tempo, o avanço em direção às vacinas personalizadas está ganhando terreno. Essa estratégia se baseia na premissa de que cada indivíduo é único, e que sua resposta imune também pode variar. A personalização das vacinas poderia envolver o uso de dados genômicos e biomarcadores para criar fórmulas que se adaptem ao perfil imunológico de cada pessoa. Imagine um mundo em que, ao se vacinar, seu médico lhe ofereça uma injeção projetada especificamente para a sua genética. Isso poderia maximizar a eficácia da vacina e minimizar os efeitos colaterais. No entanto, essa abordagem levanta questões éticas e logísticas. A forma como se pode garantir que todas as pessoas tenham acesso a essas vacinas personalizadas e o papel que os dados pessoais desempenharão nesse processo são temas de grande interesse. A ética biomédica deverá acompanhar esses avanços, garantindo que a inovação não se concentre apenas no acesso de poucos, mas que seja equitativa e acessível a todos.
Outro aspecto-chave no futuro das vacinas é a tecnologia de RNA mensageiro, que demonstrou sua eficácia durante a pandemia de Covid-19. Essa abordagem inovadora permite que as células do corpo produzam proteínas específicas do patógeno, gerando assim uma resposta imune. A versatilidade do mRNA abre a porta para a criação de vacinas para uma variedade de doenças, desde o câncer até infecções virais. A possibilidade de projetar rapidamente uma vacina a partir da sequenciação genética de um novo patógeno é um avanço monumental. Claro, o desenvolvimento de novas vacinas não está isento de desafios. A pesquisa e a produção devem ser acompanhadas de rigorosos ensaios clínicos para garantir a segurança e eficácia. Além disso, o público deve ser educado e convencido sobre a importância da vacinação, especialmente em um momento em que a desinformação pode minar os esforços de saúde pública. A colaboração internacional será fundamental nesse contexto. A pandemia de Covid-19 nos ensinou que os problemas de saúde não conhecem fronteiras. Uma ameaça em um país pode rapidamente se tornar uma crise global. O futuro da ciência das vacinas não dependerá apenas da inovação científica, mas também da capacidade dos países de trabalharem juntos, compartilharem dados e recursos, e garantirem uma distribuição equitativa das vacinas. Ao olhar para frente, também é essencial que a comunidade científica e os responsáveis pelas políticas promovam uma cultura de confiança nas vacinas. Isso implica não apenas fornecer informações verídicas, mas também ouvir as preocupações da população. A comunicação eficaz e a educação são ferramentas poderosas na luta contra a desconfiança e a desinformação. A evolução da vacinação está intrinsecamente ligada à história da humanidade. Desde os primeiros experimentos de Jenner até as complexas plataformas científicas de hoje, cada avanço nos aproximou um passo mais de um futuro, onde as doenças infecciosas possam ser controladas de maneira eficaz. A pergunta sobre como nos prepararemos para os desafios que ainda estão por vir, permanece em aberto. Com cada nova tecnologia e estratégia, a comunidade científica enfrenta a responsabilidade não apenas de inovar, mas de fazê-lo de forma ética e equitativa. No próximo capítulo, exploraremos a importância da educação e da comunicação no âmbito da vacinação, e como essas ferramentas são essenciais para construir um futuro saudável e seguro para todos. A vacinação, um pilar fundamental da saúde pública, tem sido durante séculos um tema de debate e reflexão. À medida que avançamos na compreensão de seus benefícios e seu impacto na sociedade, torna-se evidente que a educação e a comunicação desempenham um papel crucial na aceitação e confiança nas vacinas. A história recente demonstrou que a informação correta, apresentada de maneira acessível e compreensível, pode ser o fator determinante na percepção pública em relação à vacinação. Durante a pandemia de Covid-19, o mundo foi testemunha de uma produção acelerada de vacinas, mas também de uma crescente desinformação. A forma como se pode explicar a eficácia de uma vacina em um contexto onde a informação errônea circula tão rapidamente reside na educação pública e na capacidade das comunidades de acessar informações claras e verificadas. A ciência deve ser desmistificada e apresentada de maneira que todos, independentemente de sua formação, possam compreender seus princípios básicos. A educação em saúde, especificamente sobre vacinação, deve começar desde idades precoces. Programas em escolas que incluam não apenas a biologia das vacinas, mas também o impacto social da imunização, podem ser ferramentas poderosas. Ao ensinar as crianças sobre o sistema imunológico e como as vacinas o fortalecem, estamos semeando sementes de compreensão que florescerão em adultos informados e responsáveis.
A questão sobre por que algumas pessoas são mais receptivas à informação sobre saúde do que outras encontra resposta na educação prévia e no contexto em que essas conversas se desenvolveram. As campanhas de comunicação também são vitais. Em um mundo onde as redes sociais têm um papel predominante na difusão de informações, é essencial que as mensagens sobre as vacinas sejam claras, coerentes e empáticas. A comunicação efetiva não se trata apenas de transmitir dados, trata-se de conectar-se com as emoções e preocupações das pessoas. As narrativas que personalizam a experiência da vacinação, como histórias de pessoas que superaram doenças graças às vacinas, podem ser muito mais persuasivas do que um simples gráfico que mostre estatísticas. Além disso, o papel dos profissionais de saúde é fundamental. Sua capacidade de comunicar efetivamente a importância da vacinação influencia enormemente a percepção pública. A confiança no médico de família ou nos enfermeiros pode ser o fator decisivo que leva uma pessoa a se vacinar. Um estudo recente mostrou que as pessoas que receberam informações sobre vacinas de um profissional de saúde de confiança eram mais propensas a se vacinar. Isso ressalta a necessidade de formar esses profissionais não apenas na ciência por trás das vacinas, mas também em habilidades de comunicação e empatia. No entanto, a comunicação sobre vacinação não é apenas um desafio a nível individual. As comunidades também devem ser parte ativa da conversa. Iniciativas que envolvem líderes comunitários, sejam religiosos, educacionais ou políticos, podem ajudar a construir pontes de confiança. Quando uma comunidade se sente ouvida e valorizada, a aceitação das vacinas pode aumentar. A forma como podemos criar um ambiente onde a discussão sobre vacinação seja aberta e positiva é um tema de constante análise. É crucial reconhecer as barreiras que existem. A desconfiança em relação às instituições, a falta de acesso a informações precisas e a propagação de mitos são obstáculos significativos. Para superá-los, devem ser estabelecidos canais de comunicação que sejam acessíveis e relevantes para cada grupo demográfico. A inclusão de diferentes idiomas, o uso de plataformas digitais e a adaptação das mensagens a diversas culturas são passos necessários para garantir que ninguém fique para trás na luta pela saúde pública. O impacto da educação e da comunicação na vacinação não se limita à aceitação de uma única vacina, mas tem implicações mais amplas para a saúde pública. Uma comunidade bem informada é mais capaz de responder a emergências de saúde e de participar em programas de prevenção. A educação em vacinação pode, portanto, ser vista como um investimento não apenas na saúde individual, mas na saúde coletiva. À medida que nos aproximamos do final desta jornada pelo mundo das vacinas, é importante refletir sobre as lições aprendidas. A confiança na vacinação é construída por meio da educação e da comunicação efetiva. Cada conversa, cada campanha e cada esforço para informar a comunidade é um passo em direção a um futuro mais saudável. Olhando para o futuro, é essencial considerar como as experiências acumuladas na luta contra a desinformação e o ceticismo podem guiar nossas ações no futuro. Ao longo desta jornada pela história das vacinas, fomos testemunhas de um desenvolvimento extraordinário, desde as primeiras tentativas de Edward Jenner, até a rápida inovação que caracterizou a resposta global à pandemia de Covid-19. Exploramos como as vacinas transformaram a saúde pública, erradicando doenças devastadoras e salvando milhões de vidas. Mas, além desses feitos, este capítulo final nos convida a refletir sobre as lições aprendidas e a traçar o caminho para um futuro mais saudável e seguro. Cada uma das histórias que compartilhamos deixou marcas indeléveis na sociedade. A luta contra a varíola, que culminou em sua erradicação em 1980,
nos ensinou que a perseverança e a colaboração internacional são essenciais quando se trata de combater doenças. A importância da vacinação, no contexto da saúde global, não reside apenas na proteção individual, mas também na criação de um escudo coletivo que impede a propagação de patógenos. Este conceito, conhecido como imunidade de grupo, tornou-se um pilar fundamental na estratégia de vacinação. No entanto, não podemos ignorar os debates e desafios que acompanharam a história das vacinas. Desde a resistência inicial ao uso da vacinação, até as atuais discussões sobre a segurança de algumas vacinas, aprendemos que a educação e a comunicação são vitais. A desinformação pode minar décadas de progresso, como evidenciado durante a recente pandemia. A forma como a ciência, baseada em dados rigorosos, pode ser questionada por informações não verificadas nas redes sociais, destaca a importância de cultivar uma cultura de confiança e transparência entre cientistas, profissionais de saúde e o público. À medida que olhamos para o futuro, a biotecnologia promete revolucionar ainda mais o campo das vacinas. Exploramos como novas plataformas, como as vacinas de ARNM, não apenas se mostraram eficazes, mas também oferecem a possibilidade de se adaptar rapidamente a novas ameaças. Isso levanta uma questão crucial: a questão sobre se estamos preparados para aproveitar essas inovações de maneira equitativa é um tema de grande interesse. A desigualdade no acesso às vacinas, observada durante a pandemia, nos lembra que a saúde não é apenas uma questão de ciência, mas também de justiça social.